Você já se sentiu sozinho, sozinha no silêncio da sua oração, como se suas palavras subissem ao céu e não encontrassem resposta? Talvez você tenha chorado no quarto, em lágrimas que ninguém mais viu, acreditando que sua voz não foi ouvida. Mas hoje eu preciso declarar sobre a sua vida. Deus ouviu a sua oração. O seu socorro já chegou. Cada súplica escondida, cada palavra sussurrada, cada dor não compartilhada foi registrada pelo Senhor. E Ele se levanta neste momento para te lembrar que não esqueceu de você. Existem noites em que o coração clama em silêncio e o cansaço faz parecer que tudo está perdido. Nesses momentos, a mente sussurra que Deus não está ouvindo, que as portas estão fechadas e que a vida não vai mudar. Mas eu digo a você, nada disso é verdade. O mesmo Deus que ouvia os salmos de Davi no deserto, o mesmo Deus que enxugou as lágrimas de Ana quando clamava por um filho, é o Deus que está presente aqui e agora, afirmando: a sua resposta do céu chegou. Muitas pessoas que estão aqui hoje se encontram cercadas de dores diferentes. Uns carregam enfermidades que a medicina não pode resolver. Outros enfrentam dívidas e humilhações financeiras. Alguns sentem o peso da solidão dentro da própria família. Mas em todos esses cenários existe uma verdade inabalável. Deus é socorro bem presente na angústia e Ele não chega atrasado. O socorro dele é certeiro, é real, é sobrenatural. Você pode até estar ouvindo esta mensagem com o coração pesado, pensando que nada vai mudar. Mas eu te digo com fé, o céu já se moveu a seu favor. Mesmo que você não veja ainda com os olhos naturais, os céus estão abertos sobre a sua vida. Cada lágrima que caiu foi vista pelo Senhor. Cada oração foi recolhida e hoje Ele libera socorro do alto. Quantas vezes você perguntou, será que Deus realmente está ouvindo o que eu digo? Essa dúvida aperta o coração e faz parecer que o silêncio é abandono. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é esquecimento. Muitas vezes é preparação. E agora chegou o tempo da resposta. O tempo em que Ele diz claramente: filho, filha, eu ouvi a sua oração e o socorro que você esperava já chegou. Deus não ignora o clamor dos justos. Ele não despreza o coração quebrantado. Se você se encontra cansado, cansada de pedir, sem forças para continuar, saiba que o Senhor já entrou com providência. Ele é o Deus que transforma lágrimas em testemunhos e dores em vitórias. O que antes era desespero, agora será esperança renovada. Sinta neste momento como a presença do Espírito Santo invade o ambiente onde você está. Não é coincidência você estar aqui agora, ouvindo estas palavras. É um mover de Deus dizendo que a sua resposta chegou. O que parecia demorado demais, o que parecia impossível, agora se torna realidade diante da autoridade da voz do Senhor. Por isso, não desanime, não perca a fé. Hoje, diante desta oração, você vai experimentar o socorro que só vem do alto. Levante os olhos para o céu, porque é de lá que vem a sua resposta. Creia com todo o seu coração. Deus ouviu a sua oração e o seu socorro já chegou. Amado, amada, agora é o momento de abrir o coração e clamar com toda a intensidade da sua fé. O céu não é indiferente à sua dor. Deus já viu cada vez que você tentou sorrir por fora, mas estava despedaçado, despedaçada por dentro. Ele conhece a aflição de quem já passou noites em claro, de quem já se sentiu sozinho, sozinha, até mesmo cercado por pessoas. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos invocar o socorro divino que desce do céu como resposta à sua oração. Você pode até ter acreditado que estava esquecido, esquecida, mas o Espírito Santo me faz declarar: você não foi deixado de lado. Existe um mover acontecendo agora no mundo espiritual. Os anjos do Senhor já estão em ação,
abrindo caminhos, desfazendo laços, derrubando barreiras que impediam a sua vitória. Não é por acaso que você chegou a este vídeo. Esta oração é um chamado do céu para lembrar que o socorro de Deus já está liberado. Clamamos juntos agora pelo poder que quebra correntes invisíveis. Se você está enfrentando uma enfermidade que parece não ter cura, eu declaro pela fé que o sopro do Espírito traz vida nova ao seu corpo. Se as suas forças estavam indo embora, o Senhor renova os seus músculos, a sua mente e o seu coração. E se a sua dor é no interior da alma, saiba que o Consolador se aproxima para enxugar as lágrimas e acalmar a tempestade. Neste momento, sinta-se diante do altar do Altíssimo. Imagine a luz dourada do céu descendo sobre você, envolvendo a sua casa, alcançando cada detalhe da sua vida. Essa não é uma simples visualização, é uma realidade espiritual. O Espírito Santo age de forma invisível, mas transformadora. Ele vai além das paredes do lugar onde você está e toca aquilo que parecia inalcançável. Agora, entregue a Ele o peso que tem carregado. Diga em voz baixa ou apenas em pensamento: Senhor, eu não consigo sozinho, sozinha. Eu preciso do Teu socorro. Esse clamor simples e verdadeiro abre as portas do céu. Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando você confessa a sua fraqueza, Ele revela a sua força. Quando você se rende, Ele te levanta com poder. Não importa há quanto tempo você tem orado, nem quantas vezes achou que não havia resposta. O clamor sincero sempre gera movimento nos céus. Lembre-se de que Jesus, no Getsêmani, também clamou em lágrimas, e o Pai enviou um anjo para fortalecê-lo. Da mesma forma, Deus envia agora o seu socorro para sustentar a sua vida. Permita-se acreditar de novo. Abra as portas da sua fé. Hoje não é dia de se lamentar, mas de se levantar em oração, crendo que a resposta chegou. O socorro de Deus não é limitado. Ele alcança áreas da sua vida que até você já havia desistido. E quando Ele age, nada pode impedir. Portanto, clame comigo. Coloque diante de Deus o que mais te aflige neste instante. Pode ser sua saúde, suas finanças, sua família, seu coração. Não retenha nada, porque o Senhor é o Deus que ouve e responde. Enquanto você clama, os céus se movem. E eu declaro em fé, a sua resposta do céu chegou. O socorro de Deus já está na sua vida. A palavra de Deus nos revela que o socorro do alto nunca falha. No livro de Salmos 121, versículos 1 e 2, está escrito: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa declaração não é apenas poesia, é uma verdade eterna. O salmista nos lembra que o socorro não vem de homens, de recursos ou de circunstâncias favoráveis. O verdadeiro socorro vem do Criador, aquele que governa todas as coisas, aquele que tem poder de transformar o impossível em realidade. Muitas vezes nós olhamos para todos os lados tentando encontrar saída. Olhamos para pessoas, buscamos soluções em portas humanas, corremos atrás de recursos e conexões, mas quantas vezes essas tentativas só aumentaram a frustração? É justamente nesse ponto que o Salmo nos ensina a direcionar o olhar para o alto. Não para os montes, não para o que parece elevado diante dos nossos olhos, mas para além dos montes, para o Deus que criou o céu e a terra. É ali que está a nossa resposta. Perceba a força desse texto. O salmista não diz, talvez o socorro venha, ou, quem sabe um dia o socorro chegue. Ele afirma com convicção, o meu socorro vem do Senhor. É certeza, é garantia, é promessa. E é nessa mesma certeza que você precisa se apoiar hoje. Não importa o que as circunstâncias digam, não importa o que os relatórios médicos afirmem, não importa o tamanho da dívida ou da dor, o seu socorro vem de Deus, e Ele já está em movimento para mudar a sua história.
O versículo também nos mostra que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Isso significa que Ele não está limitado às nossas realidades humanas. Quando tudo parece travado, Ele cria um caminho novo. Quando a medicina diz não há cura, Ele sopra vida sobre as células. Quando as finanças parecem arruinadas, Ele abre portas que ninguém poderia abrir. O Deus que criou todas as coisas continua sendo o mesmo Deus que responde à sua oração. E veja, amado, amada, a Bíblia não conta histórias distantes para nos entreter, mas testemunhos vivos para fortalecer a nossa fé. Ana, que chorava por não ter filhos, recebeu a promessa de Samuel como resposta. Elias, perseguido e cansado, foi sustentado pelo Senhor no deserto. Paulo, em meio às prisões, viu portas espirituais se abrirem com louvor. Em cada um desses relatos, a mesma verdade. O socorro veio do alto, porque Deus sempre honra a oração sincera. O Salmo 121 continua dizendo que o Senhor não dorme nem cochila. Isso significa que Ele não se distrai, não se esquece, não ignora os seus clamores. Enquanto você está cansado, cansada, Ele continua vigilante. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, os céus estão em movimento. E hoje você pode tomar posse dessa promessa. O Deus que nunca dorme é o mesmo que traz socorro sobre a sua vida neste exato momento. Então levante os olhos da dor, levante os olhos da ansiedade, levante os olhos da solidão. Direcione o seu coração para o alto, porque de lá vem o socorro. Não importa se a noite foi longa, não importa se a espera pareceu interminável. A palavra garante: o socorro vem do Senhor. E é essa palavra que sustenta a sua fé agora mesmo. Por isso, receba essa verdade como selo sobre a sua vida. A sua resposta do céu chegou. Não pela força dos homens, mas pelo poder de Deus. Ele ouviu a sua oração, enxugou as suas lágrimas e liberou sobre você um novo tempo. Creia, porque a promessa não falha. O mesmo Senhor que inspirou o salmista a escrever essas palavras é o mesmo que hoje confirma no seu coração. O seu socorro já chegou. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com corações quebrantados, certos de que Tu ouves cada clamor que sai da boca dos Teus filhos e filhas. Hoje declaramos com fé viva: o nosso socorro já chegou, porque a Tua palavra diz que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai amado, olha para cada pessoa que está unida nesta oração, aqueles que estão chorando em silêncio, aqueles que carregam fardos invisíveis e dores que ninguém mais conhece. Que neste instante sintam o peso da Tua glória descendo sobre eles como resposta direta do céu. Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o Teu nome sobre lares que estão em guerra, sobre corações feridos, sobre corpos enfermos e mentes cansadas. Que o Teu Espírito Santo desça como luz poderosa e envolva cada ambiente, expulsando a escuridão, desfazendo laços do inimigo e trazendo paz onde havia perturbação. Senhor, Tu és socorro bem presente na angústia, e nós cremos que neste momento o Teu mover já se manifesta com cura, restauração e provisão. Pai, entregamos diante de Ti todas as causas impossíveis. O diagnóstico que assustou, a conta que não havia como pagar, o relacionamento que parecia quebrado além do conserto. Nós entregamos cada situação em Tuas mãos e declaramos em nome de Jesus: a resposta do céu chegou. Que cada impossibilidade humana seja substituída pelo Teu poder ilimitado. Espírito Santo, toca nos corações abatidos, levanta aquele que está cansado, cansada, dá novas forças a quem achava que não conseguiria mais. Transforma as lágrimas em sorriso, o desespero em esperança, a fraqueza em força renovada. Derrama sobre este irmão, esta irmã, a certeza de que não estão sozinhos, de que o Senhor caminha ao lado deles, segurando pela mão e guiando para um lugar seguro.
Deus fiel, nós intercedemos também por cada família representada nesta oração. Que haja reconciliação onde há divisão, amor onde há frieza, união onde há distância. Que o teu socorro alcance cada lar, restaurando diálogos, multiplicando afeto, transformando ambientes de dor em lugares de paz. E que cada casa seja marcada pela tua presença, porque onde o Senhor habita, não há espaço para o mal. Pai amado, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nunca chega atrasado. Mesmo quando achamos que o silêncio era abandono, o Senhor estava trabalhando. E agora declaramos em voz profética: o socorro já chegou, a resposta está liberada, o milagre já começou a se manifestar. A partir deste instante, escolhemos confiar plenamente em Ti, sabendo que és Deus que cumpre cada promessa. E eu te peço, Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que está participando desta oração. Derrama paz sobre o coração, renova a esperança, fortalece a fé. Que cada um possa sentir no fundo da alma que não orou em vão, que o clamor foi ouvido, que a mão do Altíssimo já está estendida para socorrer. Assim, Senhor, encerramos este momento de oração declarando: a sua resposta do céu chegou, o seu socorro já está presente. E no nome poderoso de Jesus nós oramos, confiando que a vitória já foi liberada. Amém e amém. Declare comigo, agora em voz alta ou em pensamento: o meu socorro vem do Senhor e já chegou à minha vida. Repita com fé. Não é apenas uma frase, é uma chave espiritual que abre os céus. Quando você afirma essa verdade, o inimigo perde força, as mentiras da mente são quebradas e o seu coração é revestido de esperança. Creia que cada palavra declarada é uma semente plantada que gera frutos de vitória. Diga também: eu recebo a resposta do céu. Essa declaração não depende das circunstâncias ao seu redor, não depende de quanto tempo você está esperando, não depende da opinião de ninguém. Ela depende apenas da fé que você coloca no Senhor. E quando você professa em fé, o mundo espiritual se move, anjos são enviados, cadeias são quebradas e a glória de Deus se manifesta. Levante sua voz e proclame: nenhuma oração que eu fiz foi em vão. Muitas vezes você acreditou que suas palavras se perderam no silêncio, mas hoje você reafirma que cada clamor foi ouvido. Quando essa certeza enche o seu coração, a ansiedade perde espaço, o medo se desfaz e a confiança cresce. Não permita que o inimigo roube essa verdade de você. Agora declare com ousadia: o céu já se moveu ao meu favor. Essa frase sela a vitória que já está em andamento. Você não precisa mais duvidar. Não precisa mais olhar para trás, porque o Senhor está agindo no presente e preparando o futuro. Essa é a libertação que vem da fé. Acreditar que mesmo sem ver, o socorro já chegou. Repita com fé: o socorro de Deus está na minha casa, na minha família, na minha vida. À medida que você diz essas palavras, imagine a luz do céu enchendo cada cômodo, cada detalhe da sua história. Essa visualização não é fantasia, é um exercício de fé que atrai o mover sobrenatural. A palavra de Deus garante que a vida e a morte estão no poder da língua. Por isso, declare vida, declare socorro, declare resposta. Proclame também: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Essa é uma promessa da Escritura, e quando você a declara, você se cobre de proteção divina. Não importa se são palavras negativas, invejas, ataques ou perseguições. Tudo se desfaz diante da autoridade de quem confia no Senhor. Essa é a libertação que o socorro de Deus traz. A vitória sobre todo o mal. Diga com firmeza: o tempo de espera acabou, a promessa de Deus está se cumprindo. Isso não é apenas encorajamento, é profecia liberada sobre a sua vida. O socorro do Senhor não se atrasa, e hoje Ele confirma em seu coração que o tempo da resposta chegou.
E por fim, declare com gratidão: eu sou testemunho vivo de que Deus ouve orações. Essa é a maior vitória. A sua vida se torna prova viva de que o Senhor não falha. Quando você proclama isso, você não apenas fortalece a sua fé, mas inspira outros a acreditarem. Porque o socorro que chegou até você vai transbordar e alcançar muitas pessoas ao seu redor. Agora, amado, amada, vamos nos unir em intercessão. Este é o momento em que não oramos apenas por nós, mas levantamos a voz por aqueles que amamos, por pessoas que talvez nem saibam que alguém está intercedendo por elas. A Bíblia nos ensina em Tiago 5, versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nos colocamos na brecha, o céu se move não só em nosso favor, mas também em favor de todos aqueles por quem clamamos. Senhor, nós apresentamos diante de Ti cada nome lembrado neste momento. Cada pessoa que foi escrita nos comentários, cada amigo, amiga, cada familiar que precisa urgentemente de socorro. Que a Tua resposta do céu alcance lares inteiros, quebrando correntes de enfermidade, desfazendo dívidas, transformando corações endurecidos e derramando reconciliação onde antes havia separação. Pai amado, intercedemos agora pelos enfermos. A Tua palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. Que a luz do céu desça sobre cada corpo debilitado, trazendo cura sobrenatural. Onde a medicina não pode agir, que o Teu poder opere milagres. Onde há desânimo, que venha esperança. Onde há dor, que venha alívio. Oramos também pelas famílias que estão em crise, lares onde o diálogo se perdeu, onde a desconfiança criou barreiras, onde a ausência do amor trouxe frieza. Que o Teu Espírito Santo seja como óleo que unge e restaura. Que maridos e esposas se reencontrem em amor. Que pais e filhos voltem a caminhar juntos. Que irmãos se perdoem e se abracem. Senhor, que cada lar seja um altar da Tua presença. Senhor, lembramos também daqueles que enfrentam batalhas financeiras. Pessoas endividadas, desempregadas, cansadas de tentar e ver portas fechadas. Tu és o Deus que abre janelas dos céus, que derrama provisão sobre quem crê. Então, Pai, libera oportunidades de trabalho, prosperidade, sustento e multiplicação. Que ninguém aqui viva em falta, mas que todos possam testemunhar o Teu cuidado diário. Deus justo, intercedemos ainda por aqueles que sofrem em silêncio, que talvez não tenham coragem de pedir ajuda. O Senhor conhece cada coração, cada pensamento escondido. Que a Tua mão alcance essas vidas e mostre que não estão sozinhas. Que o consolo venha do céu. Que a paz supere a ansiedade e que o amor perfeito expulse todo medo. E agora, Senhor, pedimos que a Tua bênção se estenda a cada inscrito deste canal, a cada pessoa que compartilha, comenta e participa desta comunidade de fé. Que todos sejam cobertos por proteção, cercados por anjos, guardados em cada detalhe da vida. Que esta oração seja um canal de bênção para milhares e que cada testemunho seja prova viva do Teu poder. Pai amado, nós entregamos tudo em Tuas mãos, não apenas os nossos pedidos, mas também os pedidos dos outros. Porque sabemos que quando intercedemos, somos também fortalecidos. E com fé nós declaramos: a resposta do céu chegou, o socorro já está presente e vidas estão sendo transformadas neste exato momento. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta oração, mas a presença de Deus permanece com você. Não pense que este é apenas mais um vídeo. Este é um mover espiritual que o Senhor preparou para te lembrar que Ele não esqueceu do seu clamor. Deus ouviu a sua oração e o socorro já chegou. Tome posse dessa verdade
e carregue-a no coração durante todo o seu dia. Antes de encerrar, eu quero te incentivar a escrever nos comentários: eu recebo o socorro de Deus. Essa é uma forma de declarar publicamente a sua fé e também de unir-se a milhares de pessoas que estão vivendo essa mesma experiência. Ao escrever, você ativa a promessa em sua vida e encoraja outros irmãos e irmãs que também precisam de esperança. E se este momento de oração tocou o seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de consolo, de força, de um sinal do céu. Pode ser que justamente através desse compartilhamento, o Senhor traga socorro a uma vida que estava prestes a desistir. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Eu também quero te convidar a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar ainda mais longe mensagens de fé, esperança e oração. Juntos formamos uma família de fé que cresce a cada dia, sustentada pela graça de Deus e pelo poder da oração. Receba agora a bênção final, uma palavra profética liberada sobre a sua vida. Que o Senhor te cubra com o seu manto de amor e misericórdia em todos os dias que virão. Que a paz do Altíssimo invada o seu coração e expulse toda a ansiedade, toda a angústia e todo o medo. Que as suas mãos poderosas estejam sobre você para sustentar, proteger e guiar cada passo. Que os caminhos que estavam fechados se abram diante de você, que portas que ninguém poderia abrir sejam escancaradas pela autoridade de Deus. E que aquilo que parecia impossível se torne testemunho em sua boca. Eu declaro que a sua casa é lugar de bênção, que a sua família é guardada pelo sangue de Jesus e que a sua vida é um canal de luz onde quer que você vá. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem todos os dias e que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, sempre frutificando, sempre florescendo, sempre crescendo no Senhor. Que a presença de Deus seja tão intensa que transforme a atmosfera ao seu redor, trazendo harmonia onde havia discórdia, esperança onde havia tristeza, vida onde havia morte. Eu declaro também que os céus estão abertos sobre você e que nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Que toda palavra contrária caia por terra e que apenas a voz de Deus permaneça como verdade no seu coração. Que a sua mente seja renovada, que os seus pensamentos sejam guardados e que a sua fé seja fortalecida dia após dia. Que você ande de cabeça erguida, sabendo que o socorro do Senhor não é promessa distante, mas realidade presente. E assim, em nome de Jesus Cristo, eu libero sobre você uma semana de vitórias, dias de alegria, noites de descanso e momentos em que você vai reconhecer claramente: Deus ouviu a sua oração, o seu socorro já chegou e a sua resposta veio do céu. Vá em paz. Viva em vitória, caminhe debaixo da graça e nunca se esqueça: o céu se moveu ao seu favor e nada poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Amém e amém.